Bom, então a gente sabe que essa escolha binária é o que está tirando o sono e deixando cada vez mais desesperados todos esses profissionais, não profissionais e subprofissionais dessa galáxia militar de inteligência de complexo industrial militar do Otanistão inteiro, desde os Estados Unidos até as subsidiárias em Bruxelas, nas grandes capitais, na Inglaterra, na França e na Alemanha, e entre os russófobos absolutamente cães raivosos da Europa Oriental. E isso é algo que, na análise do Bab, o alemão, ele entende perfeitamente, porque ele demonstra claramente que quem pensa na Alemanha está percebendo o jogo dos americanos em relação à OTAN e mesmo da União Europeia. Os americanos estão deslocando o centro de gravidade da OTAN, que era França-Alemanha, para o leste. E qual é o novo eixo do otanistão que... Bom, em termos morais, não vamos falar de bem ou do mal, mas diríamos o eixo tóxico, o novo eixo tóxico da OTAN é um eixo Washington, Vilnius, Varsóvia, Kiev. Ou seja, os americanos continuam, mesmo com todos os desastres da guerra, eles continuam incorporando Kiev a esses dementes raivosos da Europa Oriental, ligados a Londres e ligados a Washington. Qual é o outro lado? Ou seja, isso é algo que, por exemplo, o Medvedev não fala, o Ischenko não fala, e é muito legal que um europeu como o Bab fala diretamente. O outro lado é o que a gente o tempo todo analisa como o avanço do sul global e o caminho para o mundo multipolar. É um eixo Budapeste, Hungria, que é fundamental, e breve será Hungria, Áustria, Eslováquia, uma parte considerável da Europa Oriental e muito interessante, uma parte que revive um pouco o Império Austro-Húngaro. Moscou, Astana, no Cazaquistão, e Beijing, Pequim. Ou seja, esses são todos personagens das novas rotas da seda, da União Econômica Euroasiática, da expansão da Organização de Cooperação de Xangai, do mundo multipolar na Eurásia e do novo mundo multipolar que está sendo desenhado desde a Turquia até Vladivostok, né? De uma ponta a outra da Eurásia inteira, menos a península. E a península da Eurásia é a Europa. Bom, as possibilidades de contra-ataque desse eixo tóxico, Washington, Londres, Vilnius, Varsóvia, Kiev, incluem algo que muito pouca gente no mundo inteiro sabe como funciona e para que serve, que é uma iniciativa que se chama Três Mares. Essa é uma iniciativa, evidentemente, que vem de think tanks americanos, centrada basicamente no Báltico, mas entra o Mediterrâneo, o Báltico e o Mar Negro. A OTAN quer controlar tudo isso. O Báltico vai ser o Mediterrâneo, talvez até uma certa parte, onde chega no leste do Mediterrâneo, os russos têm uma base extremamente bem plantada, eles jamais vão impedir um controle do leste do Mediterrâneo dos americanos. E, melhor ainda, se a gente extravasa para o... Pequena pausa do Irish Coffee. Se a gente extravasa para o Canal de Suez, o Mar Vermelho, o Bab el-Mandeb, e aí dobrando em direção do Golfo de Oman e do Golfo Pérsico, os americanos não vão ter muito futuro nessa área por causa de quem? Do eixo da resistência, onde o principal personagem é o Iêmen, que, de todas as maneiras possíveis, controla o Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho, mesmo sendo bombardeado pelos americanos e pelos ingleses.
Bom, então essa história dos três mares é super perigosa. Então eu incluo nesse texto um link de uma discussão que teve muito recente com justamente membros deste eixo tóxico, mais ou menos tentando imaginar como vai ser a capacidade deles de bloquear os três mares a acesso aos russos. Claro, isso é o que a gente chama de wishful thinking. Desejos de pensamentos de desejos impossíveis, digamos, né? Não vai acontecer. Outro pensamento de desejos impossíveis é um negócio absolutamente extraordinário que eu duvido que tenha sido noticiado no Ocidente. É um memorando secreto que vazou, evidentemente, coordenado pela London School of Economics, com ligação direta a fundações atlanticistas alemães e o USAID, que é especialista em fomentar revoluções coloridas no mundo inteiro. Eles têm um plano para, como é que chama? Reviver a economia ucraniana completamente devastada, e ainda vai ser mais devastada durante esse ano, 2024, e transformar Kiev numa espécie de nova Singapura. Ou seja, em termos de delirium tremens, podemos dizer, é um negócio completamente absurdo. Mas os caras estão estudando isso. Isso dá uma ideia para vocês de como esses think tanks não param de soltar praticamente toda semana ou todo mês planos completamente impraticáveis que não levam em consideração não só o que está acontecendo no terreno, como o futuro reservado à Ucrânia, que é o mais negro possível. E isso é algo muito interessante que a análise do alemão Ubab entra em detalhes. O que a União Europeia está esperando desesperadamente de uma Ucrânia, digamos, pacificada? É muito legal porque ele, pelo menos, ele elenca os problemas, que são todos ligados à geoeconomia. A União Europeia precisa da Ucrânia por uma série de razões, entre elas, e essas são as principais. Eles precisam de lítio para poder, mais ou menos, organizar a balela absoluta da descarbonização da União Europeia. Todo mundo sabe que isso é uma miragem literalmente no deserto. Eles precisam das riquezas minerais da Ucrânia. A maior parte delas estão aonde? No Donbass, que eles nunca vão recuperar. O Donbass, a partir de ontem, hoje e amanhã, foi, e será e continuará a ser russo. O solo de terra negra da Ucrânia, que é um dos solos mais produtivos do planeta. Aí entra um problema seríssimo. Esse solo não vai ser controlado pelos europeus. Esse solo vai ser controlado por americanos e eles já controlam boa parte do solo porque a BlackRock basicamente comprou tudo. A BlackRock, Cargill, Monsanto, etc. O solo ucraniano basicamente pertence a grandes corporações americanas e a grandes fundos de investimento. As rotas marítimas, super importante. Eles acham que eles vão poder ter alguma influência controlando pelo menos uma parte do Mar Negro, onde a Ucrânia, que ainda pertence à Ucrânia. Se, e isso é um se que pode ser resolvido ainda em 2024, se não em 2025, Odessa for conquistada pelos russos, o que é algo que é muito interessante quando a gente vê o presidente Putin falando diretamente que Odessa é uma cidade russa. Odessa é uma cidade russa, sempre foi uma cidade russa, e a maioria da população é russófona. E é ligada, tem laços extremamente próximos, culturais, políticos, econômicos, com a Rússia. Então, a União Europeia precisa de tudo isso e, ainda por cima, o principal, a mão de obra barata de uma Ucrânia esfacelada. Ou seja, os ucranianos vão ser escravos pagos uma miséria em hryvnias, que não vale absolutamente nada, para abastecer a economia alemã e europeia, trabalhando ao máximo e sendo uma espécie de maquiladora ucraniana para, como é que chama, reverter o buraco em que está a União Europeia no momento e fazer a União Europeia crescer de novo. Então tudo isso é o que eles estão sonhando e que não vai acontecer.
Porque todos os indícios do que está acontecendo no terreno no momento dizem que esse é o ano decisivo, não só para uma possível ofensiva russa em vários estágios, uma ofensiva russa em forma de pinça, se continuar ainda no mesmo esquema camaleão e máquina de moer carne, dizimar completamente as forças armadas ucranianas. Todos os cenários daqui para frente, eles determinam um predomínio russo da situação no campo de batalha e digamos, na circunscrição geoeconômica do futuro da Ucrânia. Nada vai acontecer até as eleições americanas, com certeza, e a conclusão, mais ou menos, é uma conclusão direta no caso do Ischenko e no caso do Bab, e indireta no caso do Medvedev. Não vai ter um processo de paz ou negociação sobre a Ucrânia esse ano de maneira nenhuma. Não tem a menor chance. E para o ano que vem, ainda isso depende dos resultados das eleições americanas. Com todo aquele blá 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 de Trump, claro, ele pode pegar um telefone e falar: estou indo aí para Moscou encontrar você, Putin. Eles sentam, Putin vai ouvir tudo que o Império promete e vai basicamente dizer para Trump, com quem ele se dá muito bem: olha, você pode prometer o que vocês quiserem, mas a gente não acredita em nada. Olha o recorde histórico aqui. A gente não acredita em absolutamente nada do que vocês falam, do que vocês assinam, do que vocês prometem. Então é impossível ter uma negociação sem garantias de grilhões de ferro de que isso vai ser implementado. O que no caso do Império é impossível. Então isso dá para vocês eu diria o big picture do que está acontecendo nessa guerra de procuração que agora é admitida finalmente por todos os, não só pelos melhores analistas russos, ucranianos, chineses, mas também pelos melhores analistas ocidentais, como o Emmanuel Todd, que nós já discutimos no Pepe Café, como o Patrick Bab, alemão, como excelentes analistas italianos, que infelizmente eles têm uma presença reduzida e podem ser lidos apenas em canais do Telegram italianos, jamais na grande imprensa, mas pelo menos a gente vê que tem nichos de pensamento sólido, pós-iluminismo e virando pós-modernismo de ponta cabeça, que entendem perfeitamente a situação extremamente complexa no terreno e o fato de que está tudo derivando para o lado da Rússia e do jeito que a Rússia quer. O que a gente não sabe, nem mesmo em Moscou, isso ninguém sabe, é a duração desse processo, se vai ser o ano inteiro de 2004, se extravasa para 2025, como isso vai ser organizado, até onde a Rússia quer avançar, se isso para mais ou menos em apenas o controle total do Donbass ou se avança, se isso vai levar o famoso todos os caminhos levam a Odessa, e evidentemente como vai reagir a Federação Russa se essa promessa tóxica, da tóxica Vitória Nuland, de ataques terroristas dentro da Federação Russa, se a paciência do urso vai chegar a um ponto onde aí sim, aí a gente vai entrar no terreno Medvedev. Aí vocês podem cantar Born to be Wild bem alto, porque aí tudo vai estar explodindo no espaço, literalmente. Bom, moçada, esse foi um resumo do que está acontecendo em Moscou e em volta, ou aqui perto, a 1000 quilômetros daqui, no Donbass.